prece dela, né? Da importância de cada um de nós, do cuidado único não, mas do cuidado por todos e único a cada um individualmente, desse Deus que nos criou. É interessante quando ela comentou que nós somos criados individualmente e Deus teve um cuidado especial por cada um. Cada um de nós tem uma única impressão digital. Talvez ele tenha um arquivo lá com todas as impressões digitais e em cada impressão digital tem um nome, né? Que ela falou que eles nos chamam pelo nome, com certeza. Esse Deus é nosso Pai de infinito amor e misericórdia. Não nos pune nunca, mas não nos deixe de corrigir como Pai zeloso que é. Os meninos cantaram aqui, né? Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Vamos então construir o que será. A música do Gonzaguinha, né? Maravilha. E eu recebi um áudio de uma outra música do Gonzaguinha, em que ele não fez a música, é um grande poeta que continua sendo com certeza. Ele não fez não, mas ele pediu sugestões de todo mundo, não através de WhatsApp, nem rede social, que na época não tinha, né? Tinha que ser um lápis mesmo, né? Mas ele pediu sugestão das pessoas de o que era a vida para cada pessoa. Então alguém falava que a vida era difícil, que a vida era luta, que a vida era sofrimento, que a vida era vitória, que a vida era ascensão, que a vida era aprendizado, que a vida era andar de bicicleta, que a vida era tomar sorvete. E uma criança mandou para ele que a vida era bonita. E ele se ligou tanto nessa sugestão dessa criança, que a vida era bonita, que ele canta, né? Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar, alegria de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida podia ser bem melhor, e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. Nessa sugestão dessa criança. E aqui é interessante que nós estamos num momento especial da nossa existência em que nós estamos tendo uma série de comodidades tecnológicas, comodidades e felicidade e sucesso e avanço nas questões da medicina, nas questões da engenharia, em todo sentido. E parece que nós estamos hoje vivendo como se a gente estivesse segregado ou levado para um degredo, para uma dificuldade que nós estamos todos sofrendo muito. É interessante a gente falar, apesar dessas todas as possibilidades que nós estamos tendo, a gente aliar o sofrimento, efetivamente, nós já falamos aqui, desculpe repetir, efetivamente a depressão e o suicídio espraiou por todo o mundo de uma forma avassaladora, apesar de todas as facilidades que nós temos, do automóvel, do avião, da vacina, do remédio para dor de cabeça, da cirurgia robótica, da cirurgia com 3 pontos para tirar a vesícula e mais o apêndice e um punhado mais de facilidades. Nós nunca tivemos tanta facilidades da nossa vida como hoje. O óculos, agora a lente com a célula, como é que chama o negócio agora? Põe o dente, o Paulo? Lente. Hein? Lente. Tem a lente, né? Lente. Eu falei, mas sabe que cai do olho e entra no dente, mas a lente, bom, nós temos N possibilidades. E é interessante que a gente repetindo, nós estamos às voltas com essa depressão. Gente, sem se considerar, cada um que já passou por uma depressão sabe o que é a dificuldade que é de sair dessa situação. Mas lá fora, as questões orgânicas, as questões das sinapses dos neurônios, as questões do quimismo cerebral, lá fora isso, nós temos depressão também de pessoas, às vezes, que notadamente sem nenhuma dificuldade maior, mas que, de repente, alimenta uma certa tristeza, e aqui nós não vamos entrar no mérito do porquê disso, cada um tem. A Estela leu aqui que cada um de nós faz o seu destino, e às vezes dentro do nosso processo de ignorância, da nossa criação, a gente atenta contra a lei de Deus e depois ele não nos pune, nunca, mas ele nos oferece a oportunidade da reparação, e dessa reparação, por vezes, a gente vai enfrentar umas dificuldades que nós criamos para nós. Isso é natural,
que sejamos e somos orgulhosos ainda, vaidosos, egoístas, é natural, porque faz parte do nosso processo de aprendizado. Nós viemos para cá sabedores de que iríamos enfrentar isso e concordamos com isso. Então, se a gente não tiver esse entendimento que a doutrina espírita traz para nós, no nosso trabalho mediúnico, no nosso trabalho de mesa mediúnica, que a gente trabalha ou atende, ou dialoga, na realidade, antigamente falava que doutrinava, depois nós melhoramos, passamos para esclarecia, agora a gente chega a dialogar. Nós dialogamos com irmãos nossos desencarnados que não sabem que desencarnaram, numa situação muito difícil da vida que eles criaram para si próprios, e a gente, nesse trabalho nosso, o ideal, a essência desse trabalho são 3 coisas. E vale essas 3 coisas não só para quem está desencarnado em dificuldade, apesar de que essas pessoas que são atendidas nesse trabalho mediúnico de esclarecimento, de diálogo, são espíritos que se credenciaram a esse atendimento, não por privilégio de maneira alguma. Deus e a espiritualidade, a sabedoria da vida não lega a ninguém, a nenhum de nós privilégios. Repetindo, nosso destino nós criamos. E dentro do nosso processo de ignorância é natural que erremos. E errando, nós temos a possibilidade da reparação. Nós não vamos para o inferno de sofrimento eterno, um fogo eterno de sofrimento. Não, Deus nos ama, Deus não nos pune. Então nós temos de novo essa oportunidade de fazer diferente que nós temos agora, ou aliada a N outras possibilidades, considerando que no livro A Caminho da Luz, do Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, no A Caminho da Luz ele fala da existência do Homo sapiens aqui, da nossa condição nominal aqui, em torno de 200 mil anos, a era cíclica, 200 mil anos. Nós estamos, talvez, uns mais tempo, outros com menos tempo, lutando naturalmente, conosco mesmo, com nós mesmos, a fim de que a gente aprenda a amar. E por vezes ainda a gente não aguenta uma ofensa sem envolver, uma vingança de alguém que nos prejudicou, o não desejar mal, mas eu não converso mais com a pessoa, não preciso dela, esquecendo que essa pessoa, às vezes, que estava comigo e que me inseriu numa dificuldade que eu estou tendo para não perdoar e para não querer conversar mais com ela, porque eu não preciso dela, estava comigo antes da gente nascer. Nós combinamos lá em cima que eu iria nascer e ensinar para ele como é que faz para perdoar. De vez que nem ele, quando a gente estava na outra oportunidade, nós nos perdoamos. E eu me comprometi agora, dessa vez, para ensinar para ele, dar o exemplo de como que é perdoar. E a gente vem agora, e ele chega para o aprendizado do perdão, e a gente, mais uma vez, naturalmente, ainda, dada a nossa ignorância, nos abstemos da doação desse perdão. Mas não vai nos faltar outras oportunidades, tanto quanto essa que nós temos agora. Mas, voltando à questão das dificuldades que nós estamos enfrentando, é interessante a gente alinhavar algumas situações que são únicas para o momento, não para o momento, mas são decorrentes, aliás, desse momento que nós estamos vivendo. Nós temos hoje, nós já falamos aqui, 8 bilhões de espíritos encarnados na Terra. Lembrando que em 1950, ontem, nós tínhamos 2,5 bilhões. Quer dizer, em 70 anos aí, 50, mas em 70 anos aí, nós quase que quadruplicamos a quantidade de gente aqui. Nós não vamos esquecer que desse dado, mas que não justifica, né, que o crescimento é exponencial. À medida que a gente vai nascendo mais gente vai nascendo mais gente, porque mais gente vai casando, mais gente vai tendo filho, né? E é interessante eu lembrar que a minha avó teve 12 filhos, né? Mãe da minha mãe. Minha mãe teve 4. Eu tenho 2, uma beleza, uma maravilha, mas só 2, né? Então essa questão do exponencial do crescimento não é. O Haroldo prefere falar e comentar no livro Brasil, Coração do Mundo, Padre do Evangelho, psicografia do Chico Xavier também, pelo Espírito Humberto de Campos, assinando ainda na época, Humberto de Campos, depois o irmão X, que Ismael, numa conversa com Jesus, nós já falamos aqui, está no livro, né? Ismael se preocupou muito com o rumo que o Brasil estava levando, com a chegada dos escravos, com os índios sendo escravizados, com o espólio que estava sendo
conduzido pelos portugueses, os holandeses que vieram, os franceses que queriam tomar conta da terra para pegar todo o seu ouro, todas as suas possibilidades materiais. Ele estava preocupado a relação com o H, e dessa relação a Sara engravidou e deu origem a Isaac. Isaac deu origem aos judeus e Ismael deu origem aos árabes. Esse pessoal tem brigado há 4.000 anos. Brigado por quê? Porque nem Isaac nem Ismael aceitam não ser um ou outro o primogênito de Abraão. Ismael, à época, falava que era primogênito porque ele foi o primeiro a nascer. Quando Isaac nasceu, ele já tinha 13 anos. Isaac falou que ele nasceu de Abraão, mas de Sara, do casal, não nasceu da ajudante de Sara. Então, eles estão nessa coisa. Mas, tirando isso aí, Ismael leva para hoje a vida dele, né? Leva a missão dele como diretor espiritual do Brasil. E é nessa conversa com Jesus escuta ele falar e para e fala: Ismael, você vai fazer o seguinte, nós já falamos aqui, é interessante, né? Você vai nas zonas umbralinas do mundo, da Terra, você vai, isso estava mais ou menos em 1550, no primeiro século após o descobrimento do Brasil, a escravidão foi 350 anos, quer dizer, 1500 com 350, foi, sei lá, foi 1800 mais ou menos, teve uma reunião lá na espiritualidade, ele conversando isso com Jesus e mostrando para Jesus. Jesus pediu que ele fosse das regiões umbralinas e pegasse os espíritos de políticos à época, de reis, de príncipes, de marginais, de aqueles que tiravam a vida dos outros, que roubavam da vida dos outros, pegasse todo mundo. Ismael foi abrindo o olho assim, falou: gente, mas eu estou falando para Jesus que está difícil o Brasil. E ele fala que para pegar todos esses e trazer e colocar aqui no Brasil. Então, com certeza, um desses aí pode ser um de nós que estamos aqui trazidos por Ismael para o nosso aprendizado. E Jesus fala que ele veio não para os sãos, mas sim para os enfermos, e que ele iria cuidar de todos esses espíritos com dificuldades maiores para serem, por fim, alcançar a libertação espiritual que todos desejamos, para a qual todos fomos criados e ninguém pode impedir isso da gente alcançar. Muito bem. Depois disso, então, a gente vê hoje as dificuldades que nós estamos enfrentando, e nos parece que essa dificuldade, e voltando à questão dos 8 bilhões, né? Nós temos 21 bilhões de espíritos encarnados, a filha é grande encarnar, né? É uma filha de 21 bilhões do lado de raça da espiritualidade e 8 encarnados. Em torno de 30 bilhões de espíritos são ligados à psicosfera da Terra. E Jesus, responsável por esse planeta, e assim tantos os outros também na condição de espírito crístico, né? Espírito crístico que há 4 bilhões e 500 milhões de anos construiu a Terra e já era um espírito crístico, né? Esse é o diretor da nossa Terra. Muito bem. Mas nessa situação, então, dessa dificuldade, tanta gente que está aqui, como uma experiência não única, mas especialíssima para cada um de nós. Nós estamos tendo uma oportunidade de, por fim, fazer diferente o que nós fizemos até agora. E se a gente pudesse entrar em umas contas e numa situação colocação do Chico Xavier, no Pinga Fogo, que a Terra estaria mais aflorada na condição de espírito, de terra de prova e expiação, de regeneração em 2057. Os espíritos não gostam de falar de dados, mas uma hora a gente faz as contas disso aí e chega realmente em 2057. Só para dar um detalhe dessa conta, Ismael, numa reunião que ele teve em 1830, na espiritualidade, com outros espíritos responsáveis por outros planetas, fala a esses espíritos, ele coordenando a reunião, que ninguém estaria esquecido de que a gente estava no século do advento do Consolador prometido por Jesus. Já falamos aqui, sabemos que o Consolador prometido, no nosso entender, é a doutrina espírita. A doutrina espírita foi editado seu primeiro livro, o Livro dos Espíritos, em 1857. Desculpa. Nessa conversa de Ismael, ele fala que nós estávamos no século do advento do Consolador prometido e que
seriam 100 anos para os próximos 100 anos, nós já falamos isso aqui. Então, 1857 a gente considera como a chegada do Consolador prometido, que é o nosso livro dos Espíritos. Não nos faz melhor do que ninguém, mas nos abre sobremaneira o entendimento do que fazer com a nossa vida. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Efetivamente, além dessa fé, a gente nos remodelar. Para vir nessa encarnação, não vamos chegar em condições de habitar Vênus, ou habitar Saturno, ou habitar Júpiter, o planeta mais evoluído do nosso sistema solar, ainda não. Mas pelo menos a gente nos habilitar a voltar para a Terra, num planeta então de regeneração, onde o bem é prevalecer. Nós e todos os outros, mais os 8 bilhões de espíritos encarnados e mais os 21 de lá, estamos tendo uma experiência não única. Haveremos de ter quantas necessárias, mas nesse momento, uma oportunidade especialíssima da gente fazer diferente. E não precisa muito. Quando o menino fala que a vida é bonita, e cada um de nós sabe as dificuldades que nós estamos passando, é a gente entender que o que nós estamos à volta faz parte da nossa necessidade de evolução, sim, mas é o nosso merecimento. Não, isso é duro. Nós somos filhos de Deus, o que a gente merece? Tudo de bom. Qual que é a nossa parcela do testamento de Deus? Já está dividido. A gente não imagina o que nos aguarda, de felicidade, de luz, de tudo de bom. Então não é o que nós merecemos. Nossa, como é que você chama? Nossa irmã que fez a prece? Angelice. Hein? Angelice. Angelita? Angelice. Angelice. Esse nome te leva longe também, viu, Angelice? Você já começou bem. Mas Angelice, então, não nos levar a essa condição de evolução, sim, mas não de evolução total. Nós somos ainda espíritos do mundo de provas e expiações intermediários. Nós temos lá, a gente sabe no nosso livro de espíritos primários, que tem, me parece, 10 sequências, pseudo-sábios, pseudo-sábios, ignorantes mesmo, egoístas, orgulhosos. Tem 10 coisas dos primários. Depois vem os intermediários, são 5 casos. Aí jamais com sabedoria, o entendimento, tudo. Depois o espírito puro, que aí está só uma divisão, só tem espírito puro. Só que depois que a gente vai chegar a espírito puro, e nós vamos chegar, né, nós estamos perto ainda de passar para o intermediário do planeta de regeneração, nós vamos começar um outro processo que é o alcance de espírito crístico. O espírito puro ainda pode falir. Mas como? O espírito não retrograda, já falamos aqui de retrograda. Todos nós já conseguimos de altruísmo, de humildade, contra nosso orgulho, contra nosso egoísmo, refazendo a nossa maneira de pensar, aceitando as diferenças dos nossos irmãos, e ninguém nos tira mais. Jesus nos fala isso. É o tesouro que o ladrão não rouba, a traça não rói e o ferrugem não corrói. Isso nós não vamos perder. Mas nós temos ainda aprendizado para ser feito. E por isso, os espíritos puros ainda reencarnando têm o risco de falir em determinadas situações de tentações que eles ainda não venceram. Vide livro Renúncias do Degrama, o livro da Alcione. Renúncia? Renúncia, então, da Alcione, que veio, reencarnou para ajudar uma pessoa muito querida dela. Os espíritos falavam que ela precisava reencarnar mais na Terra. E ela corria o risco de falir em algumas situações aqui. Acaba, né? Então, que ela veio, a Alcione veio, Renúncia, do Emmanuel, né? Da Alcione, né? Renúncia, né? Então ela vem e não vale e dá uma alavancada na evolução espiritual. Ela retorna para lá ajudando a pessoa querida dela, não é isso? E volta bem melhor para lá. Mas os espíritos puros ainda têm são passíveis de errar ainda e de falir. E depois o Espírito Cristo, igual Jesus aí acabou. Jesus recebeu diretamente de Deus a missão dele de construir a terra como Espírito Cristo que é. Né? Então, nessa situação que nós estamos agora, então, especialíssimo, que a gente comenta desses 8 bilhões, nós estamos tendo uma chance que não é única. E Jesus também não espera de nós um espetáculo de grandeza. Ninguém de nós, acredito
encarnados, vai conseguir um nível de evolução que a Angelice comentou, do Chico Xavier, do Humberto, do São Francisco de Assis, Santa Agostinho, Santa Mônica, Nossa Senhora, Serina. Não vamos conseguir, Jesus sabe disso. Mas é esperado de nós, pelo menos, o esforço da gente ir melhorando a nossa maneira de ser. E a nossa maneira de ser é diminuir o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Como é que a gente diminui o nosso orgulho? Por exemplo, num momento de polarização política e esportiva e mais não sei o quê, e será até de uma opinião de coisa, a gente começar a entender e respeitar a posição dos outros, sem que o que pensa diferente de nós passe a ser nosso inimigo. Nós estamos vivendo, às vezes, com pessoas da família, né, em família, que se tornam, criam uma inimizade simplesmente porque um pensa A, o outro prefere B. Mas como assim? A minha verdade tem que ser A, eu sei o que é a verdade. Pôncio Pilatos perguntou para Jesus, primeiro se ele era o Filho de Deus. Jesus falou, tu dizes, perguntou que era verdade, Jesus ficou claro, Jesus. Então, a verdade é colocada também com um espelho que quebra em milhares de partes. Nós temos um pedaço desse espelho para montar para toda a verdade um dia a gente ter. E nesse momento, então, meus irmãos, que a gente, talvez, sem perceber tudo que foi colocado aqui da beleza da nossa existência, do nosso corpo, da nossa possibilidade, a gente nos atinge muitas dificuldades que nós estamos enfrentando, né? E a gente se esquece que essa não é a primeira dificuldade que todos nós estamos enfrentando. E já tivemos outras imensamente maiores, mais difíceis. Nós falamos aqui do avanço da tecnologia, do avanço da medicina, da odontologia, da tecnologia, do avião, do carro, de tudo, né? Nós tivemos, e muitos de nós podemos ter passado, por uma guerra mundial. Aqueles que estavam aqui entre 1914 e 1918 participaram de uma guerra mundial, onde morreram 17 milhões de pessoas. Logo depois dessa guerra, em 1918, nós tivemos uma peste negra, que morreram 37 milhões de pessoas. 1918 para 1939, 21 anos depois, nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, de alguém que queria a hegemonia de uma raça. Ou era a raça ariana, ou era a raça que ele queria, ou os outros não tinham valor. E tirou a vida, nós sabemos, de 6 milhões de pessoas, simplesmente porque eram de uma etnia, filiadas não, mas de uma raça raiz de judeus. Ele queria acabar com essa raça. Mas não foi só 6 milhões que morreram nessa guerra, foram 60 milhões de pessoas. E quem estava aqui de 39 a 45 participou dessa guerra, e quem não participou, e aqueles que nasceram logo depois, sentiram a influência dessa guerra mundial. Depois disso, nós tivemos uma pandemia de varíola. Todo mundo tem uma marca de vacina de varíola, não tem? A maior parte de nós. Você tem, né? Todos nós temos uma marquinha. Naquela época, eu não sei se era revolvinho ou agulha, mas qualquer um doía pra caramba, né? Mas a gente teve, né, uma vacina de varíola. Essa varíola começou, para quem estava aqui, a partir do ano 1520. Ela matou 3/4 da população da Europa, quase dizimou a população das Américas aqui, da América do Norte e América do Sul. E ela foi nivelada através da vacina em 1979. 1520, 1979, 459 anos. Nós esperamos 459 anos para que a varíola fosse debelada no mundo. Nós convivemos hoje com uma pandemia que é a quinta maior de número de mortes de todo mundo. E não tem vacina, nós já falamos isso aqui. Não tem vacina, é a quinta maior de número de mortes e a gente convive com ela até hoje. É a AIDS. Não tem vacina. E ainda já matou 25 milhões de pessoas. E continua tirando a vida de muitas pessoas. Então é interessante tudo isso. E por que isso então? Né? É porque o tema que a gente ia falar, o que a gente está procurando falar hoje,
nós, né? Mas nós vemos que Pedro era foi o que nós temos sustentáculo do cristianismo nascente. E era muito ligado a Jesus, Pedro. E Pedro negou Jesus, a gente sabe disso. Em um determinado momento, Jesus perguntou aos seus apóstolos o que o povo estava falando que ele era. E alguns dos apóstolos falaram que o povo da Galileia, à época, falava que ele era João Batista. João Batista tinha acabado de ser degolado e convivia junto com Jesus, mas o povo falava que ele era reencarnação de encarnação, no caso de João Batista. Outros falavam que era do Isaías, outro de Jeremias, outro de Moisés. O pessoal falaria, ele pergunta para Pedro: e vocês? O que vocês falam que eu sou? E Pedro se adianta e fala: o Senhor é o Filho do Deus vivo, nosso Cristo Salvador. E Jesus fala para ele: Pedro, bem-aventurado você é, porque não foi nem a carne nem o Espírito que te falou isso, mas meu Pai que está nos céus. Jesus falou que nesse momento Pedro foi médium de Deus. Ele falou: tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. O pessoal cantou aqui. E se foi impedido os homens de falarem, quer dizer, se foi impedida a mediunidade, até as pedras falarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos moços profetizarão. Gonzaguinha profetizou aqui que a vida é bonita, né? Entre tantos outros. Mas então, Pedro, nesse momento, depois de um outro momento, Jesus termina primeiro a ceia, faz o sermão profético, né? E ele se cinge com uma toalha, tira seu manto, se cinge com uma toalha e vai lavar os pés dos apóstolos. E ele está lavando os pés dos apóstolos, sabendo disso, lava pés, né? E quando chegou em Pedro falou: não sei como é que meus amigos, meus colegas estão deixando o senhor fazer isso, humilhando o senhor desse jeito, eu não vou deixar isso não, né? E Jesus fala: Pedro, se você não deixar que eu te lave os pés, você não vai poder me seguir, né? É quando ele fala assim, Pedro fala assim: não, então só me lava os pés, as mãos e a cabeça também, né? Ele não queria perder, seguir Jesus. Mas é interessante, Jesus fala: não, vai ser lavado o que não está limpo ainda, o resto do corpo está limpo. E ele lava os pés. Por que ele lava os pés dos apóstolos? Porque ele sabia que eles seriam o sustentáculo do cristianismo nascente. Como é que eles iam fazer isso? Andando, abrindo igrejas, como Paulo apóstolo fez, né? E falando das coisas do reino de Deus, consolando, acolhendo, esclarecendo as pessoas, e através dos pés. Por isso que ele lava os pés deles. Bom, mas depois disso, Pedro, no outro momento, né? Aí Pedro deixa Jesus lá, vai no outro momento, Pedro fala para Jesus, e Jesus, comentando no sermão profético, chegou o momento do testemunho dele, que ele seria preso, que ele seria delatado como malfeitor, que ele seria crucificado. E Pedro fala: Senhor, o que é isso? Como é que isso vai acontecer com o Senhor? Nós não vamos deixar isso acontecer com o Senhor. O Senhor veio amar, o Senhor curou tantas pessoas, e o destino, a recompensa do Senhor vai ser essa. E Jesus pede para ele se calar, né? E Pedro fala para ele: Pedro, você não pode ir comigo ainda, mas vai chegar um momento que você vai me acompanhar. E Pedro fala: Senhor, eu acompanho o Senhor até na prisão e morte. O Senhor duvida disso? E Jesus fala então a série de palavras, né? Pedro, o galo não há de cantar nessa noite antes que você tenha me negado por 3 vezes. E Pedro fica meio agoniado, não iria negar Jesus. E efetivamente acontece isso, depois que Jesus é entregue por Judas. E aqui é interessante também a passagem de Judas. Quando Judas chega, e o sinal para mostrar que era Jesus era um beijo na face, Judas chega para pegar Jesus, Jesus olha para ele e fala: que viesse, amigo. Chama Judas de amigo. E Judas beija. E quando os soldados vão prender Jesus, Pedro tira da sua espada e corta a orelha do soldado mau, né? E Jesus pega a orelha, coloca no mal de novo e recompõe a orelha do mal. E fala para Pedro: Pedro, aquele que ferir pela espada será ferido. Marinha a sua espada, né? E a gente sabe depois o que acontece. Mas no outro momento, nós temos uma passagem interessante também, e que aqui as epístolas de Paulo, o apóstolo, né? Capítulo 12 das epístolas de Paulo aos Hebreus,
e o versículo 4, 6 e 7. É interessante que o Emmanuel traz para nós um texto que é combate. O nome do texto do Guia de Luz é combate. Paulo falou que viveu um bom combate. Né? Que combate é esse? Voltando à questão das dificuldades que a gente está enfrentando aí. Que combate é esse? O versículo 4 fala: ainda não suportastes até o sangue, a tentação contra o pecado. Está nesse termo, desse título de combate do Emmanuel. Interessante que o Emmanuel vai falar depois que esse combate, ele acontece com todos nós. A gente vai levando a vida, e é interessante quando ele vai falando, você vai lendo o texto, você vai vendo que é a vida de cada um de nós. Então que a gente começa na vida e a gente vai conquistando isso, conquistando aquilo, vai vivendo bem, vai brincando, vai estando feliz. De repente, a vida começa a não exigir, mas nos apresentar oportunidades dessa evolução que a Angelice falou, essa evolução do perdão, essa evolução do combate ao egoísmo, e isso vai dificultando a nossa vida no sentido, dificultando, mas no sentido de nos aprimorar a nossa evolução e o nosso entendimento aqui. E com isso, então, a gente vai, ele fala depois no final, que não, essa suportação até o sangue não é o sangue da crueldade, da guerra, mas é o sangue que une o espírito ao corpo, e há os consanguíneos, a família na qual a gente está inserido. E aqui é interessante essa colocação do Emmanuel, porque esse sangue não é da crueldade, da matança, não é isso. Une o nosso espírito ao nosso corpo e nos coloca na condição de consanguíneos da nossa família. Olha que coisa, está aqui, ó. Nós já mostramos aqui. A gente nasce onde a gente merece, não onde a gente precisa. Nós estamos reencontrando afetos nossos, numa oportunidade preciosíssima de aí sim fazer diferente, o que nós não conseguimos fazer ainda em outras oportunidades. Aí entra de novo, meus irmãos, para além do sentimento de instituir a nossa vida para nos livrar das dificuldades. Na realidade, quando a gente atenta contra a nossa vida, a gente não quer morrer. Aquela pessoa que suicida, ela não quer morrer, de jeito algum. Ou então, em escassos exemplos de desejo de morrer, ela não quer morrer. Ela quer acabar com as dificuldades que ela está enfrentando no momento. E aqui todos nós estamos enfrentando dificuldades nesse nosso momento. Senão ainda haveremos de ter. Então Deus está esperando a gente para nos fazer sofrer? Não, Ele não nos pune. Mas Ele espera sim. Ele espera que a gente, nós outros que estamos passando por determinada dificuldade hoje aqui, se a gente parar e pensar, se fosse 20 ou 30 anos atrás, a gente não aguentaria. A gente ia chutar o balde e a gente ia estragar a nossa oportunidade reencarnatória. Ele aguarda então que a gente amadureça, e aí, nesse quesito, a doutrina espírita tem um componente não único, talvez até único, mas especialíssimo, porque a doutrina espírita não exige nada de nenhum de nós, não nos coloca a culpa pela nossa ignorância, não nos culpa pelo que a gente fez de errado ontem, a ponto do Chico falar que a gente não pode voltar atrás e refazer o nosso passado, mas mudar o nosso presente, construir o nosso futuro. E está aqui de novo, fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Então, a gente tem até a compreensão, entre aspas, do Cristo sim, e da própria sabedoria da vida do nosso próprio Deus, dos nossos erros, dado a nossa ignorância, mas espera de nós o esforço de fazer diferente. E nós estamos nesse momento com 8 bilhões, que a gente não sabe quantos haveremos de nós, nos habilitarmos a voltar para essa terra, com as possibilidades inúmeras que nós listamos aqui, e sabedores dessa situação, e já entendendo o porquê de enfrentar cada situação que nós estamos enfrentando, e não mais para pagar o que nós fizemos de errado, e aguardar ser feliz só da próxima encarnação, ou quando a gente morrer e for com a espiritualidade. Lógico que a felicidade, Jesus falou, que ainda não é desse mundo, mas que nós temos rasgos, nós temos possibilidades de felicidade aqui sim. Uma música bonita, uma música que nos toca, uma melodia que nos eleva, que nos enleva, é um gosto, é uma felicidade que talvez a gente tenha condição de
usufruir, entre outras tantas, a nossa família, os nossos familiares, os nossos irmãos, pais, netos, filhos, os nossos esposos, esposas, amigos, namorados, nós temos 1000 formas de felicidade. Mas Shakespeare tem uma frase interessante que ele fala que a gente sofre pelo que a gente não tem, deixa de aproveitar o que a gente tem. É interessante isso, porque a gente às vezes passa nesse sentimento. 15 prazo, não? 15 prazo. Que apesar de sermos, estamos às leis dele, ele não nos pune, não nos coloca como marginais das leis dele e da nossa vida, mas ao contrário, ele nos dá a bênção de ver quanto vale, a bênção de ouvir, de falar, a bênção do raciocínio, do nosso lar, dos nossos amigos, nossos familiares, quanto vale os nossos amigos, nossos familiares, filhos, esposa, netas, quanto vale isso? Quanto a gente numera financeiramente essas possibilidades? E quantos de nós lembram disso? Sem esquecer, com certeza, sim, as nossas dificuldades, sim. É difícil para nós, mas não é impossível. Nós participamos desse projeto nosso. Nós assinamos embaixo. Essa nota promissória tem a marca d'água e a assinatura de cada um de nós. Não sei se existe isso ainda, mas tem lá e está assinado. E nós concordamos que a gente ia, porque a gente queria. Por quê? Porque a gente gosta de sofrer, não gosta de sofrer, é masoquismo. Por que nós pedimos? Aprender a amar. Amar é tudo, né? Mas aprender a perdoar, que é um filão do amor. Aprender a perdoar, aprender a respeitar as diferenças, os pensamentos diferentes nossos. Aprender a não devolver ofensa, aprender a não vingar. A doutrina nos ensina isso sobremaneira. A vida tem mecanismos extremamente mais poderosos, eficazes e eficientes para fazer aquele que atenta contra a nossa tranquilidade entender que não é bom para ele. O Bernard Jans fala isso para nós, numa frase interessante, nós já falamos aqui, né, Estela? Cuidado para você não caminhar espalhando espinhos pelo seu caminho. Pode ser que você vai ter que voltar descalço. Então, e o que é ser bom? O que é a gente não vingar? Nós não precisamos vingar. A vida tem mecanismos. E nós pedimos essa oportunidade de perdoar, de fazer diferente, de não vingar, de não devolver o ofensa. É fácil? Não é fácil. Para encerrar, já. Fácil não é. Somos só nós que entendemos que não é fácil? Não é fácil. Mas nós participamos desse projeto, nós concordamos e nós estamos aqui para isso. E esse compromisso nosso, pelo nosso esforço de vencer nós mesmos e acertar dessa forma, nos habilita a voltar para essa terra, que a partir de 2057 para mais, ela vai passar planeta de regeneração, onde o bem vai prevalecer. Se vai prevalecer, ainda vai existir a ignorância, mas vai prevalecer o bem. A gente pode estudar depois e ver o que nos aguarda de felicidade, de coisa boa. Por isso nós pedimos. Nós não pedimos, nós imploramos para nascer. Mas você vai nascer, mas você vai passar por isso. Não, tudo bem, eu vou. Mas você não vai estar sozinho. Nós estamos com você, nossos anjos de guarda, nós vamos te acompanhar. E o seu diretor da sua escola, o seu diretor, quando você precisar falar com o seu diretor, você pede para Jesus, que ele é seu diretor. E o nosso anjo de guarda também leva para ele. E para encerrar, realmente agora, não é fácil, porque a nossa própria doutrina nos ensina na lição a paciência do nosso livro Evangelho segundo o Espiritismo, na Instrução dos Espíritos, tem uma lição lá que é a paciência, que é remontada a Joana de Ângeles, a mentora do Divaldo, né? A lição chama paciência. Ele começa assim: a vida não é difícil, eu sei. Ela se compõe de 1000 nadas que são outras tantas picadas de alfinete, que acabam com ferir. Isso é um espírito superior, um espírito que convive com Jesus, que vem, chega para nós e fala: a vida não é fácil, eu sei, eu já passei por isso. Mas vocês vão vencer como eu venci. Aí ela continua a lição: confia, espera, ora e tenha fé. A fé dos meninos.
viver no começo, fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Porque nós vamos vencer e ninguém vai nos impedir de ser feliz. Porque o projeto, repetindo, é de Deus e Ele nos ama supremamente. Meus irmãos, muito obrigado. A Deus acima de tudo, por oportunidade presente. A casa, mais uma vez, pela oportunidade, pelo convite. Estou sempre à disposição. É uma grande oportunidade para mim e a cada um de vocês, pela paciência e a presença. Que Deus nos abençoe hoje por todos.